É muito bom estar aqui, nessas tão boas circunstâncias, né? A Luciana falou, um sol maravilhoso de manhã, como é agradável, né? Depois de uma noite chuvosa, um dia lindo como esse. Curva a sua fronte, sentados mesmo, para mais um momento de oração, antes de abrirmos a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o seu nome e para sempre seja louvado. Nesse momento nós vamos abrir a tua palavra. Reverenciosamente nós invocamos o Espírito Santo para que ele abra as janelas da nossa mente e nos dê a compreensão dos textos que vamos estudar conforme a sua vontade. Usa-nos como seu instrumento, em nome de Jesus. Amém. O tema do sermão de hoje é: do que você tem medo? A mensagem de hoje é essa: do que você tem medo? Medo é um sentimento natural. Ele libera em cada um de nós adrenalina e ele está ligado, de certa forma, a um risco. Quando nós estamos diante de uma situação perigosa, uma questão de sobrevivência, é natural nós sentirmos medo. Mas às vezes o medo ele toma proporções que nos levam a faltas de ação, ao desejo de não sair do lugar. Vamos abrir a Bíblia hoje aqui no livro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Amém. Do que você tem medo, irmão? Sente-se nervoso em relação à chegada daquele bilhete azul dizendo que você está de aviso prévio? Talvez você trabalhe sob a tensão de um chefe que acha que a intimidação é a melhor maneira de obter a eficiência do trabalho. Do que você tem medo? Talvez você tenha acabado de descobrir que tenha uma moléstia inutilizadora e que vai paralisar você e você não sabe como vai ser daqui para frente. Alguns empreendedores têm negócios nos quais trabalham meses, anos, e se as coisas não derem certo, você talvez tenha que começar tudo novamente. E a ideia de começar de novo faz com que o sangue fuja do seu rosto e que as suas mãos tremam. Do que você tem medo? Você pode ter um filho, uma filha que se envolve com o uso de drogas entorpecentes e envergonhado, atemorizado. Obrigado. Você não sabe como lidar com a situação e até mesmo tem dificuldade de buscar ajuda. Alguns de nós somos consumidos por problemas do nosso cotidiano e às vezes essa situação nos causa medo. Não existem, queridos, garantias absolutas em tudo aquilo que nós vamos fazer. Não existem planos que sejam a prova de fracassos. Não existe. Nem um projeto que mereça perfeita confiança vai sair exatamente do jeito como você planejou. Não se consegue estabelecer coisas de modo a eliminar todos os riscos. Não. Nem mesmo aqueles que desenvolvem algum tipo de neurose consegue tomar medidas extremas para se proteger, até mesmo de seus temores obsessivos. Não tem. Os planos que traçamos de forma tão fabulosa, eles falham. Lembrando-nos que viver e arriscar caminham de mãos dadas. Quem voa, arrisca-se a cair. Quem corre,
arrisca-se a tropeçar. Os que caminham arriscam-se a levar um tombo. Sim. Os que dirigem carros arriscam-se a colisões. Todos quanto vivemos, arriscamos alguma coisa. Essa questão de voo, sempre que eu penso em medo, eu lembro da minha mulher, sabe? Minha mulher, ela é Edneia. Ela morre de medo de andar de avião. Mas você quer vê-la feliz? Vamos viajar? De avião? Sim. Ela é a primeira. Nós temos um casamento para ir em setembro, em Minas, e aí estávamos cogitando a ideia de ir de carro. Ela foi, podemos ir de avião, a gente ganha tempo, né? Podemos. Eu me lembro de uma viagem que nós fizemos para Trancoso. Nós tínhamos um casamento em Trancoso, estávamos em São Paulo. Eu, sabendo disso, sabendo que ela tem medo de andar de avião, eu já sou aquele que me antecipo, né? Pego na mão dela, estou conversando, né? A gente sempre procura distrair e tal. E eu me lembro que a gente estava no gate e ela, nada de estar perto de mim, né? Para eu segurar na mão dela. Ela começou a conversar com uma pessoa, porque ela é dessas. Ela consegue puxar conversa no centro do elevador, no elevador no centro do Rio de Janeiro. Ela consegue. Se bobear, troca até telefone, vira amiga da pessoa. E aí eu estou vendo ela conversar com uma jovem, com 3 crianças, e ela conversando e tal, e eu já ia guardando o momento para entrar no gate, já entrando no avião. Entramos, o nosso lugar era bem na frente, sentamos, peguei na mão dela, fizemos a nossa oração, o avião decolou. E aí, quando aparece aquele primeiro sinal de que você pode desafivelar os cintos, ela, vou conversar com a minha amiga. Pum, soltou o cinto e foi lá para trás. Eu fiquei preocupado, porque eu sei que ela tem medo de avião, mas ela foi, né? E aí eu percebi que naquele voo tinham muitos comissários que estavam viajando, né, lá para Trancoso, mas estavam viajando a passeio deles, né? Perto de mim tinham uns 2 na frente, tinham 3 atrás, eu cercado. E eu estou prestando atenção, né? Cadê a Néia? E o voo indo, e o voo acontecendo, nada dela. De repente começam a servir o lanche, né? Aquele lanche, eu pensando assim, para os comissários vem um lanche diferente, sabe? Um negócio de isopor, um preparativo interessante. Comigo veio aquele amendoinzinho, aquela barrinha, né? Um copo d'água, essas coisas. E eu fiquei olhando aquele lanche e falei assim, poxa, pensei que ia vir um daquele para mim também. Pensei assim, será que ela vai receber onde ela está, ela vai receber o lanche dela, tudo bem. Eu sei que foi dando o horário do voo, gente, veio o aviso para fivelar os cintos. Cadê a Edneia? Aí eu fiquei preocupado, levantei, olhei e vi que ela estava sentada com o cinto afivelado, do lado da tal jovem que ela conheceu. Fiquei mais tranquilo, voltei, afivelei o cinto, o avião aterrissou, saímos, e aí foi o momento que ela veio para estar do meu lado. Quando saímos do avião, eu falei assim, nossa. Ela virou para mim e falou assim, que lanche maravilhoso aquele que serviram, né? Aí uma barrinha de cereal e um copo d'água. Não, recebi uma caixa de isopor com um sanduíche, um negócio. Fui falando o que tinha no lanche dela. Eu fui conversando com a jovem que estava do meu lado, ela era comissária, de todos os comissários receberam, e ela falou, eu recebi, porque a Néia, quando era jovem, bem jovenzinha, ela fez o treinamento para ser comissária e foi aprovada na VASP. Fez todo o procedimento. Acho que foi por isso que ela desenvolveu medo de andar de avião, porque o comissário tem que fazer teste de sobrevivência, essas coisas, né? E aí ela falou assim, nossa, é nossa amiga também, ela estudou com a Bambini, fez, né? E ela citou o nome dos professores, todo mundo conhecia, até hoje, uma pessoa renomada na parte de etiqueta e trato social. E eles me deram aquele lanche de comissário. Eu falei assim, legal, você não lembrou de mim? Tudo bem, então, pelo menos você superou o seu medo. E ela nem sentiu a viagem passar, né? E é interessante, só abrindo outro parênteses, às vezes a gente conversa, as mulheres lá em casa são 3 mulheres, né? E até as cadelinhas são fêmeas. Agora é que veio o primeiro homem, que é o netinho, o Joaquim. E elas conseguem mudar de assunto de forma muito rápida, né? As mulheres têm esse dom, esse talento. E se eu não consigo acompanhar, eu faço aquela cara de espanto e todo mundo olha para mim. Por exemplo, sabe fulana de tal? Eu fico pensando, que fulana? Da igreja, não sei de onde? Eu fico tentando pensar rápido, né? Aquela minha amiga, nossa amiga de São Paulo, que nós tivemos lá no hotel em São Paulo. Eu falei assim, gente, nós jantamos uma noite juntos, é um casal de Londres. Brasileiros que moram em Londres, nós jantamos, caímos na mesma mesa ali.
É amiga dela, já trocou não sei o que, e fala, ela falou isso, como é que eu vou lembrar disso? Eu não consigo lembrar desses detalhes, eu não consigo. Mas ela encara esse medo dela dessa forma. Ela estabelece comunicação, ela conversa, e aí a viagem passa. E foi uma viagem maravilhosa, ela não reclamou em nenhum momento que ficou com medo. Mas o medo, ele às vezes faz isso com a gente, sabe? Ele paralisa. Sentir medo é uma coisa natural. É uma defesa do nosso organismo. Significa que nós estamos com risco de alguma situação. E o nosso organismo se prepara, uma descarga de adrenalina, como foi falado. Mas quando o medo nos leva a não agir, aí torna-se um problema. Você quer saber qual é o maior caminho para a gente ficar ineficiente? É você alimentar ainda mais esse medo. Não adianta, queridos, por mais que você pense em todas as possibilidades, algo vai escapar. Então, se concentrar naquele nosso medo só pode piorar a situação. Nós precisamos aprender a viver entregues. Tem um outro texto aqui em Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Que nos ajuda muito quando nós estamos numa situação em que sentimos medo. Eu, particularmente, gosto muito desse trecho da Bíblia. Romanos 8, versículo 31. Todos acharam? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é um texto reconfortante? Não é um texto encorajador quando a gente sente medo? Essa é uma das minhas reflexões, sempre que eu penso no medo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas muitos se surpreendem com o fato de que Franklin Roosevelt, ele era um aristocrata desde o nascimento. Contudo, os seus pais, pessoas ricas e influentes, educaram-no de forma que ele deveria assumir. As pessoas privilegiadas, elas têm um compromisso de assumir maior responsabilidade sobre os menos afortunados. Embora fosse um adolescente muito tímido, Franklin Roosevelt desabrochou quando ele foi para a Universidade de Harvard. Lá ele trabalhou de forma efetiva no campus da universidade, no desenvolvimento dos esportes e no jornal daquela faculdade.
Roosevelt já havia se tornado um servidor público ilustre, servindo como deputado estadual e ministro adjunto da Marinha quando a tragédia o atingiu. Ele sofreu um severo ataque de poliomielite, paralisia infantil, né? Poliomielite. Os dias sóbrios que se seguiram deixaram uma confusão de dor física, mas um Roosevelt determinado, cuja carreira muitos observadores acharam-se ter se encerrado, arregimentou o que tinha de mais profundo no seu ser, na sua fé, na sua crença, readquiriu o uso das mãos e, com a ajuda de aparelhos e bengalas, começou novamente a se locomover. Durante sua convalescença, o medo do fogo o atormentava. Ele tinha pânico, pavor de ficar preso num prédio em chamas, por exemplo. E aí, quem o culparia se ele passasse o resto dos seus dias se chafurdando em autopiedade? 8 breves anos se passaram e ele tornou-se governador do estado de Nova York. Ao invés de se entregar ao seu medo, ele lutou para vencer as suas deficiências e conquistar os seus temores. E apenas 11 anos após ter sido atacado pela moléstia que o havia paralisado, após suportar inúmeros meses de fortes dores e após muita insistência para que ele se aposentasse, Franklin Delano Roosevelt, homem de temor, homem de fé e homem de coragem, prestou juramento como 32º presidente dos Estados Unidos, num sábado, dia 4 de março de 1933, no pórtico leste do Capitólio dos Estados Unidos. Quando ele prestou esse juramento, a Bíblia pessoal dele estava aberta no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. O país estava mergulhado na grande depressão, na maior depressão da sua história. 1 em cada 4 homens estava desempregado. Muitos não tinham dinheiro sequer para comprar alimentos para as suas famílias. Muitos perderam suas casas e todo tipo de dinheiro e de reservas que construíram. Como as pernas do Roosevelt, o país estava paralisado pelo medo. Quem melhor do que ele para simbolizar a paralisia que as pessoas sentiam naquele momento? Por toda parte, os homens sentiam as garras cruéis do terror imposta a eles. Foi contra esse cenário de fundo que ele então arrastou-se até o microfone e proferiu o discurso inaugural mais absorvente do século XX. Ele começa o seu discurso dizendo: a única coisa que devemos temer é o medo. Um terror inominável, irracional e injustificado que paralisa os esforços necessários para converter a retirada em avanço. Ele estava proferindo um discurso para ele mesmo. Ele estava falando da sua vida pessoal, do que ele enfrentou ao longo da sua vida, do maior pânico, do maior medo que ele tinha. Felizmente, queridos, muitas pessoas optam em não silenciar-se e não parar quando estão diante de uma situação como essa. Alguns atingem a grandeza a despeito da adversidade que eles estão enfrentando. Recusam-se a dar ouvidos aos seus temores. Recusam-se a dar ouvidos às situações que são impostas pelos outros, às profecias que os outros às vezes rogam contra nós. Existe ainda aquela pessoa que bate no seu ombro, desejando o seu sucesso da boca para fora, mas na verdade ele deseja o seu fracasso. E alguns se recusam a ceder a esses momentos. Nada do que alguém disse, nada do que alguém fez consegue frustrá-los. Falta de capacidade,
abundância de desapontamentos não precisam desqualificar uma pessoa. Não. Sabe? Um escritor americano chamado Ted Eggstrom, em seu livro A Busca do Caráter, ele diz uma frase, um parágrafo que tem muito discernimento, que diz assim: estropie um homem e você terá um Sir Walter Scott. Enterre-o nas neves de Valley Forge e você terá um George Washington. Eduque-o em pobreza abjeta e você terá um Abraham Lincoln. Atinja-o com poliomielite e ele se torna Franklin Delano Roosevelt. Ensurdeça-o e você terá um Ludwig van Beethoven. Chame-o de aprendiz lerdo, retardado, dispense-o por ser incapaz de aprender e você terá um Albert Einstein. Pessoas que venceram o seu medo, como nós, pessoas como nós, pessoas de fé e de coragem, que recusaram-se a inclinar-se diante do medo. Hoje, esse é o mal do século. Eu tenho um amigo bem experimentado, professor de cursos pré-vestibulares. Durante anos, sempre deu aula para turmas gigantescas. Um belo dia, no seu dia de trabalho normal, diante da turma, ele simplesmente encostou na parede e saiu. Conseguiu chegar em casa. 6 meses ele não conseguia sair do seu quarto. Síndrome do pânico. O medo faz isso. Mas conforme as promessas que nós acabamos de ler, e baseado no que nós vimos que aconteceram com essas pessoas, o medo pode ser vencido em Cristo Jesus. Amém. Não estou dizendo que a gente não deve buscar a orientação especializada, pelo contrário, nós devemos sim, porque hoje isso é uma doença. E a sociedade do mundo atual faz com que isso seja potencializado. Os medos estão potencializados. Se o medo nos leva à falta de ação, aí temos um problema e precisamos de ajuda. Às vezes um obstáculo aparece no meio do nosso caminho, tem uma pedra lá. Meu querido, contorne, passe por cima, cave, passe por baixo, passe através, mas não deixe essa pedra te paralisar. Amém. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que promete estar conosco em todas as situações. Ele nunca nos disse que nós não passaríamos por privações, ou sofrimento, ou tribulação. O que ele disse é que ainda que andemos no vale da sombra e da morte, nunca, jamais estaríamos sozinhos. Amém. E é tudo que nós precisamos. Amém. Nós apenas precisamos desse Deus. A eficiência, às vezes a grandeza, aguardam aqueles que se recusam a correr de medo. Coragem não é ausência de medo, mas é o triunfo sobre ela. Nelson Mandela disse isso. Personagens bíblicos também tiveram medo. Abraão, uma vez, o seu sobrinho Ló foi capturado por inimigos. E ele reuniu um grupo de soldados e foi pelejar contra os algozes de seu sobrinho. Ele teve coragem para isso. Ele foi lá. Vocês viram a meditação essa semana falando sobre isso? A meditação jovem de anteontem falou sobre isso. Depois ele trouxe o seu sobrinho, libertou, mas ele criou inimigos. E aí Ellen White, comentando sobre isso, ela disse o seguinte, que as noites de Abraão passaram a ser noites tenebrosas. Ele foi vitorioso, trouxe o seu sobrinho, mas ele sentia medo dos inimigos que ele fez.
Então Deus aparece para ele e diz assim, isso está lá em Êxodo, essa fala de Deus, né? Deus aparece para Abraão e diz assim, Gênesis 15:1, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. E Deus diz exatamente isso para cada um de nós nesta manhã. Amém. Não tenha medo. Pode parecer que o que está ao nosso redor, que aquilo que nos acomete, é muito maior do que o que podemos às vezes suportar. Mas lembre-se de uma coisa: para cada anjo que foi caído, existem 2 que não foram. Amém. Existe o dobro trabalhando por você e por mim. Amém. Para fazermos vencer todo tipo de medo ou adversidade que precisaremos enfrentar ao longo das nossas vidas. Sentir medo não é 100% ruim, mas não permita que esse medo o paralise. Amém. Esse é o nosso desejo e a nossa oração nesta manhã. Amém. Amém. Tem música especial? Não, né? Pode orar. Não tem? Vou orar depois, tá bom? Quase que eu ia falar com a Neia para a gente cantar um dueto aqui, né? Mas eu falei assim, não deu tempo de ensaiar. A meditação jovem que eu falei é do dia 20 de julho, é de domingo. O título era Não Temas. É para eu cantar? Pode desligar esse microfone? Estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando peguei,
onde caminhei sem ter até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Resiste à tentação, é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Isaías 43:1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Vamos orar? Coloquemos de pé. Santo, 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 Deus Yahvé, nosso Pai. Louvado seja o seu nome, Senhor, e para sempre seja louvado. Amém. Fizemos algumas reflexões aqui, ó Pai, sobre o texto de Isaías e de Romanos. Textos que falam sobre o medo. É bem verdade, ó Pai, que desenvolvemos medo ao longo das nossas vidas, nas circunstâncias que lidamos em nosso cotidiano. Contudo, ó Pai, ensina-nos a estar totalmente entregues a Ti. E que este tipo de sentimento, que ele seja confrontado e superado, que ele não nos leve à inanição, que ele não nos paralise, pelo contrário, que arda em nosso coração o Espírito Santo, nos conduzindo, nos orientando, nos ensinando, principalmente quando estivermos diante dessas situações. Ensina-nos a ouvir a sua voz e a fazer aquilo que te agrada.
A Ti consagramos a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração. Entregamos as nossas vidas totalmente aos Seus cuidados e rogamos-Te, ó Pai, que o Espírito Santo nos ensine a viver subjugados à Sua vontade, a fazer aquilo que Te agrada, a andar em Seus caminhos e a ser Seus instrumentos, aonde quer que estejamos e com quem quer que falemos. Em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém.